Pai. O Senhor venha abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus. Aquele que pôde e aquele que não pôde, que o Senhor venha dar condições. Faça a sua vontade e o seu querer em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Pai, que está sua serva para trazer sua santíssima palavra, Pai, que o Senhor venha perdoar ela pelos pecados dela, perdoar para alguma coisa que eu conheci a Ti, e o seu Santo Espírito, Pai, o Senhor venha usar ela como o Senhor quer, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça a sua vontade e o seu querer, Pai, o Senhor, dentro do seu óleo de Gileade, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai, para trazer sua santíssima palavra para nós ouvir, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, eu te agradeço e as palmas do Senhor Jesus, sabe? Irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Salmos 119. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 119, o verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Os irmãos possam sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando alguém está caminhando na escuridão, a chance de tropeçar, ela se torna grande. Mas quando se tem luz para enxergar onde se pisa, os passos se tornam mais firmes e a caminhada se torna mais segura. Amém. E na vida espiritual, irmãos, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as Escrituras nos dão o que a gente diz, iluminação necessária, irmãos, que nos possibilita caminhar sem tropeçar em meio às trevas. Glória a Deus. Nós escolhemos, e louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, caminhar na luz da palavra. E como é que a gente traz a palavra para as situações da nossa vida? Qual é a diferença que muitas vezes as pessoas não entendem do caminhar pela palavra de Deus? A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? A gente não tem que se preocupar, irmãos. O cristão não deve se preocupar com o dia de amanhã, não deve ansiar pelas coisas futuras. A palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que são demais coisas ao Senhor Jesus, Ele nos acrescenta. A luz, ela não mostra só o caminho certo, mas ela aponta também o caminho errado, irmãos. Além de expor os perigos que a escuridão causa, e que muitas pessoas, irmãos, não se dão conta disso. A gente que conhece a palavra do Senhor, irmãos, a gente tem o Espírito Santo, que não só nos traz consolo, mas também Ele fala ao nosso coração, Ele nos direciona. Quando a gente está fazendo algo que não é correto, o coração logo se entristece, irmãos. Quando a gente sabe que aquele caminho, muitas vezes, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e disse a ela que Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E a gente precisa conhecer muito o Senhor Jesus, porque o dia mau, ele existe. E
quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente enxerga a provisão do Senhor lá no dia mau. A gente sabe que o choro, verdadeiramente, ele pode durar uma noite e a alegria veio ao amanhecer. A gente não estaciona na dor, irmãos. A gente ainda pode sofrer, porque a gente está num corpo corruptível, a gente ainda sente dores, a gente ainda tem necessidades. Mas o nosso coração não se estaciona, irmãos, na tristeza. Porque a gente tem um Deus que a palavra diz que na presença dele a tristeza salta de alegria. E nós, irmãos, nós não nos reunimos no nome do Senhor Jesus porque alguém nos disse. Hoje nós nos reunimos no nome dele porque nós caminhamos com ele. Porque nós conhecemos um Deus não de ouvir, mas de caminhar conosco. Nós, irmãos, estamos findando o ano e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós chegamos até aqui, irmãos, nós chegamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Porque ele nos guardou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a luz, ela não só mostra o caminho certo, mas ela expõe os perigos. E além de expor os perigos, ela mostra aquilo que acontece no meio do caminho. O livro de João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Parece, irmãos, que às vezes é tudo tão óbvio, né? A gente conhece a palavra, parece que não há novidade alguma no que a gente está ouvindo, no que eu estou falando. Mas a palavra diz lá no livro de Oséias, irmãos, que a gente tem que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Esse é o segredo do cristão, irmãos. Nós conhecemos o Senhor Jesus, mas nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. E como é que a gente conhece o Senhor Jesus? Lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, porque é isso aqui que nos dá a direção, irmãos. É isso que não nos deixa tropeçar, é isso que nos faz caminhar na verdade, é isso que ilumina os nossos passos todos os dias. É a palavra de Deus, é a presença do Senhor que nos serve, irmãos. A palavra que é a boca de Deus, que fala conosco, que diz aquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas, porque o que importa para a vida do crente é a verdade do Senhor Jesus, não aquilo que o mundo mostra. E a Bíblia, irmãos, ela não é um livro que foi restrito para os pastores, para os teólogos, para os especialistas, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus feita para o povo de Deus, para nós, irmãos, que conhecemos o Senhor Jesus, que queremos cada dia mais conhecer ao Senhor Jesus. E nela, irmãos, nós conhecemos todas as coisas, nós temos de todos os assuntos, desde, irmãos, daquele que é essencial, que é o perdão dos pecados, até a salvação eterna e tantos outros ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá. As pessoas muitas vezes não conhecem a palavra de Deus e falam: nossa, mas como é que você entende? Um dia desses uma colega me disse: como é que você entende? Eu leio a Bíblia e parece que eu não consigo entender. Aí eu disse a ela: quando a gente busca Deus, Ele se mostra a nós. E a palavra do Senhor, irmãos, ela se revela a nós. Ela se revela aos pequenos, irmãos. Nós não somos doutores, mas aquele que sabe, que é sabedor de todas as coisas, Ele nos instrui no caminho que nós devemos andar. E por isso Ele nos dá entendimento. Glória a Deus. A gente passou, a missionária Márcia esses dias, no domingo, enquanto ministrava, nos lembrou que nós passamos aqui por 2 anos terríveis com essa pandemia, irmãos, que trouxe momentos inesperáveis. Quem imaginava, irmãos, um dia que nós teríamos que ficar trancados dentro das nossas casas, sem poder nem sequer visitar os nossos entes queridos? Tantas incertezas. E até os médicos, irmãos, com tantas incertezas, com todo aquilo, com todo o conhecimento que eles têm,
as incertezas a respeito de tantas situações. Tantas foram as situações pelas quais nós passamos, mas nós estamos aqui. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui e estamos em paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de onde é que vem essa paz, irmãos? Que o mundo não entende que nós temos. Isaías 26, a partir do versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Ele é a nossa rocha, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui temos vários, inúmeros, incontáveis testemunhos da parte do Senhor Jesus. Quantas coisas, irmãos, quantas e quantas coisas nós vivenciamos durante esse ano. Em todas elas nós vemos a mão de Deus sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, trazendo provisão, trazendo consolo ao coração, trazendo paz, irmãos. Isso é Jesus, irmãos. Nós estávamos aqui há pouco louvando, e a gente fecha os nossos olhos e a gente fala Jesus, e vem uma alegria tão grande no nosso coração. Não é qualquer nome, irmãos, é um nome poderoso que está acima de todo nome. Senhor Jesus, aquele nome que cura, que restaura, que traz vida, irmãos. Aquele que limpa, aquele que restaura os corações, como a diaconisa acabou de louvar, irmãos. Ele é a nossa resposta, sempre, sempre, o Senhor Jesus. Amém. Eu estava ouvindo uma pessoa, uma médica, que falava sobre a crise de ansiedade que toma a vida de tantas pessoas, né? E um dia o pastor Fernando falou uma frase que eu nunca esqueci, que a ansiedade é excesso de futuro. E é mesmo, irmãos. Acabamos de ler aqui: basta a cada dia o seu mal. O amanhã não nos pertence, irmãos. O amanhã pertence a Deus. Então não adianta ansiar, porque o controle não é nosso. Mas o nosso Deus, que passeia pela eternidade, já está no amanhã. E Ele já conhece o nosso amanhã. Então a gente não tem que ficar se preocupando e ansiando, irmãos. Nós temos que aguardar no Senhor Jesus. O único anseio que tem que tomar o nosso coração é pela volta do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias. Glória a Deus. E essa médica disse sobre alguns exercícios que eram importantes para as pessoas que sofrem de ansiedade. E aí ela falou de um exercício que ajuda a oxigenar o cérebro e normalizar até aquela taquicardia que muitas vezes traz na pessoa. Ela disse que se a pessoa se colocar numa posição onde ela dobra os seus joelhos e ela encosta a testa no chão, que essa posição faz com que o sangue circule de uma forma no cérebro da pessoa, na cabeça da pessoa, e faz com que isso venha uma melhora. E aí a gente vê, irmãos, como não existe coincidência no mundo espiritual, né? Quando a gente se dobra, irmãos, quando a gente se coloca de joelho, exatamente na posição de oração, irmãos. A oração, até mesmo essa posição de entrega, traz resposta ao corpo de um aflito, irmãos. Então a gente vê o quanto o Senhor é maravilhoso. Nós, irmãos, que conhecemos o Senhor Jesus, quando nós dobramos o nosso joelho, e nós sabemos o quanto isso nos traz restauração, o quanto isso faz com que o nosso corpo, que muitas vezes se ajoelha aflito, se levanta alegre, com paz, com alegria. E quando eu ouvi isso, eu pensei, como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Não existe coincidência para Deus.
Não existe coincidências no mundo espiritual. Não existe coincidência na palavra do Senhor, irmãos. O Senhor sabe todas as coisas. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. E como nós já ouvimos aqui inúmeras vezes nesse altar, o nosso Deus é Deus de propósito. Não se aflija, acalma o seu coração. Guarda essa palavra no seu coração, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. Não há erro, irmãos. Não há erro no Senhor Jesus. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, a gente não encontra uma derrota daqueles que confiaram no Senhor Jesus. Então confie, irmãos, confie nele. Filipenses 4, versículo 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente lança a nossa ansiedade para Deus em oração, Ele derrama a paz sobre nós e Ele guarda os nossos corações. Amém. Irmãos, eu não sei as coisas pelas quais você almeja, as situações pelas quais você passa, os anseios que você tem, mas uma coisa eu sei: Deus sabe todas as coisas, e todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma coisa ou outra ocasionalmente, são todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz em Efésios capítulo 5, versículo 14: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É Ele, irmãos, Ele quem nos esclarece. A maioria das pessoas no mundo, irmãos, elas estão vivendo no piloto automático, como o pastor Alexandre sempre menciona aqui. Reparem que estão sempre caminhando na mesma direção, estão sempre sonhando os mesmos sonhos, estão sempre desejando fazer as mesmas coisas repetidamente e acabam, obviamente, sendo as mesmas dores, as mesmas frustrações, como se fossem robôs, como se isso fosse uma bússola para a vida, irmãos. E às vezes a gente pode esquecer que a gente é crente entrando na onda do mundo, querendo e desejando as mesmas coisas e se frustrando por não ter aquilo que, porventura, o mundo acha que nós temos que ter. A gente não é daqui, irmãos. Não se engane, não perca tempo com as coisas daqui. As coisas daqui são consequências. Mas a gente tem que ficar lá no versículo que nós lemos anteriormente. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o seu amanhã, irmãos. O seu amanhã e o meu amanhã está guardado em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Luz para o nosso caminho não é aquilo que o mundo mostra, mas é a palavra do Senhor. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu entendimento, no seu intelecto. Os princípios da palavra do Senhor, é isso que deve reger as nossas vidas, irmãos. São os princípios do Senhor. E não negocie princípios do reino, irmão. Se lembre disso. Guarda a palavra no teu coração, como disse o salmista, para não pecar contra o Senhor, irmãos. Não negocie nenhum princípio. Os princípios do Senhor, os princípios do reino de Deus, esses são inegociáveis, irmãos. A gente não pode confundir, porque se a gente começar a andar naquilo que o mundo nos mostra, irmãos, a gente vai esquecer e vai achar que os princípios do mundo são aqueles que regem as nossas vidas, e não são. As leis do mundo não condizem com a palavra do Senhor Jesus, porque as leis do mundo, elas são cercadas de injustiça, até quando elas parecem claras, mas a palavra do Senhor, ela é justa, em todo o tempo, Senhor, todo o tempo. Confie no Senhor,
Confie no Senhor em todo dia, em todo tempo. Que nós venhamos alinhar, irmãos, os nossos corações, a confiança dos nossos corações. E saber que Deus pode, naquele que Deus pode tudo. O que Deus não pode fazer, irmãos? Como diz a palavra, haveria algo impossível, Senhor? Sim. Nada, irmãos. Nada. Nada. Tem um versículo no livro de Salmos 112. Eu peguei a versão da NVI que eu achei tão perfeita. Não que as outras não sejam, mas tão esclarecedora. Diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Que é o segredo da felicidade, irmãos. Se alguém nos perguntar, falar Salmo 112, versículo 1. Aleluia. Feliz é o homem que teme ao Senhor Glória a Deus. e tem grande prazer em seus mandamentos. Esse é o segredo da nossa felicidade, irmãos. Sim. Temer ao Senhor Jesus e ter prazer nos seus mandamentos. Ter prazer em obedecer, em sentir a presença do Senhor e saber, Senhor, eu faço e me esforço por Ti. É para Ele, irmãos. É para Ele que a gente aperfeiçoa o caráter. É por Ele que a gente faz todas as coisas. É para ser agradável a Ele. Não há batalhas, irmãos. Lembre-se disso, que o nosso Deus não seja capaz de vencer. E para terminar, se você tiver alguma dúvida sobre a vontade de Deus, sobre a sua vida, lembre-se, Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que esperais. Amém? Eu agradeço a oportunidade.